Tá chegando a hora, hein? Amanhã, 6 da tarde, Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da Libertadores. A partida vai ser disputada em Lima, no Peru, que está tomada de torcedores brasileiros, não poderia ser diferente. Mili Lacombe e Alicia Klein estão aqui comigo porque os últimos detalhes das duas equipes estão sendo concluídos, né? Últimos treinamentos agora rolando para Flamengo. A novidade foi o Léo Ortiz, que volta de lesão, a presença dele no lugar do Danilo. Acrescenta quanto no time do Felipe Luiz, hein, Mili? Boa noite para você. Boa noite, Diego, Alicia, todas e todos aqui com a gente. Olha, acrescentam os melhores zagueiros do Brasil, né? Mas eu vou insistir num assunto que a gente começou a conversar ontem, assim. É claro que são times tecnicamente muito bons, são times com treinadores muito bons, mas agora, jogo único, nesse estado de tensão, não é exatamente a técnica que vai fazer alguém sair de lá campeão. Eu acho que é a preleção, o que eles estão absorvendo, elaborando enquanto coletivo nessa concentração. Eles estão lá 2, 3 dias já, né? As duas equipes. Eu acho que agora é mais na mente mesmo, agora é mais no emocional. É óbvio que os times vão entrar em campo com uma tática definida e também com uma estratégia. Mas é maluco isso, porque o jogo começa e aí os treinadores perdem o controle sobre qualquer coisa que eles tenham planejado. O futebol não está nessa planilha, né? Não é métrica, não dá para você fazer cálculos. E aí é com os jogadores, aí é a capacidade deles de se reinventar. Aí é criatividade, aí é improvisação. Vai, claro, ter muito a ver com o que o treinador fez antes, de deixar essa equipe com autonomia. A gente tem uma tendência hoje em dia a focar muito no treinador, né? Mas os jogadores, eles têm uma inteligência coletiva que a gente não pode abrir mão dela. E jogo único, numa final, é isso que vai pesar. Então, sim, eu dei uma resposta longa, né, Diego? Mas assim, a volta do Léo Ortiz é ótima para o Flamengo, mas não é isso que vai definir quem vai sair com o título. Ô Alicia, e aí? Quero te ouvir também sobre essas mudanças no Flamengo, sobre esse jogo de amanhã. O que você acha, né? O Léo Ortiz ficando à disposição. Uma boa noite para você. Boa noite, Diego. Boa noite, Miri, todo mundo que está assistindo aqui com a gente. É uma boa notícia para o Flamengo. A questão em relação ao Léo Ortiz é como ele vai estar com um ritmo de jogo, porque ele pode até estar bem fisicamente, tudo indica que ele foi poupado para se preparar especificamente para esse jogo. Ele já tinha jogado contra o Racing no sacrifício, infiltrado, então, assim, fisicamente eu acho que ele está pronto. A questão para um zagueiro é sempre o tempo de bola, o ritmo de jogo, e isso é uma coisa que você só sabe a hora que entra em campo. Então, colocar o Léo Ortiz tem esse risco. A vantagem, como o substituto dele é o Danilo, que é um cara de altíssimo nível, que já disputou as maiores competições do mundo, é que se o Léo Ortiz não estiver bem e sentir qualquer coisa, ele pode fazer essa troca. E eu, sinceramente, acho que essa não é a troca que impacta mais a maneira como, por exemplo, o Abel vai precisar pensar o jogo do Flamengo para se preparar. Se joga o Léo Ortiz ou se joga o Danilo, para mim é menos importante do que se joga o Carrascal, se joga o Luiz Araújo, se joga o Cebolinha, essa dúvida que tem em relação às pontas do Flamengo e quem deve acabar fazendo companhia para o Bruno Henrique no ataque. Se vai ser o próprio Arrascaeta, se ele vai jogar muito para frente, se ele vai tentar povoar mais o meio-campo. Acho que são essas escolhas que o Felipe Luiz vai fazer que vão acabar afetando mais a maneira como o Abel vai se preparar para enfrentar esse Flamengo. Vamos lembrar que nas 2 partidas do Campeonato Brasileiro desse ano, o Palmeiras foi mais agressivo para cima do Flamengo em relação a outras oportunidades no passado. E o Palmeiras começou muito bem e acabou perdendo em erros individuais, erros bobos, né? Erros dos seus zagueiros, dos seus volantes, principalmente com escapadas geradas ali pela genialidade do Arrascaeta. Então, como marcar o Arrascaeta, para mim, é a grande pergunta desse confronto, mais do que até como que o Felipe Luiz vai se montar defensivamente. E também estou curiosa para ver se os dois vão vir para cima ou se alguém vai baixar um pouco as linhas e esperar o adversário. Vai ser bem interessante, Diego. Estou curiosa, porque acho que o Palmeiras é um time mais ofensivo do que era em 2021, então é um jogo mais imprevisível.
Pois é, ô Mili, na frente a dúvida é justamente essa, né? Do lado esquerdo do ataque, Luiz Araújo, Samuel, Lino ou Cebolinha? Quem que você prefere? São três grandes jogadores, né? Eu acho que eles estão em fases diferentes. Talvez a do Luiz Araújo seja melhor hoje. Tem um chute muito forte e bem colocado de fora da área. Cebolinha é mais driblador, né? Ele vai rabiscando mais. E o Lino, que chegou aqui e encantou todo mundo, agora caiu um pouco de produção. O certo é que qualquer um dos três, estando num bom dia, vai causar ali para cima da zaga do Palmeiras. São três jogadores muito bons. Existe até a possibilidade de entrar, por exemplo, o Cebolinha e o Luiz Araújo mais centralizado. Talvez dependa do que o Flamengo quer no decorrer do jogo, se estiver precisando buscar o resultado. Então, eu chutaria que começa com o Luiz Araújo. Bora ver então o provável Flamengo para enfrentar o Palmeiras amanhã na final da Libertadores. Veja aí o Flamengo, portanto, o Rossi, né? Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o provável Flamengo. E no Palmeiras, vai pintar surpresa? O Palmeiras pode mudar o time para a final da Libertadores. Olha aí, no Palmeiras há mais pontos de interrogação. Abel Ferreira deixou 11 jogadores em São Paulo durante a partida contra o Grêmio. Você está vendo aí o provável, mas aí existem muitas dúvidas. Carlos Miguel no gol, o Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez, Andreas Pereira, né? O Alan, Andreas Pereira, Bruno Fux e Rafael Veiga. E lá na frente o Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o provável Palmeiras. Alicia, não seria muito óbvio que esses titulares sejam os mesmos da decisão? O que você acha, né? Será que pode ter surpresa aí pela frente? O Abel sempre prepara uma surpresinha, né? Pois é, e ele deu uma entrevista coletiva que acabou agora há pouco, dizendo que talvez não haja surpresa em relação aos nomes, mas em relação às funções. Então, é possível que a gente veja esses 11, que foram os 11 preservados na ida para Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio, mas com uma mudança de características de jogo. E ele faz muito isso. Se a gente pensar na final de 2021, por exemplo, ele entrou com o Scarpa jogando praticamente como lateral e o Piquerez mais centralizado. O Piquerez que normalmente é o titular absoluto da lateral esquerda, jogando numa função um pouco diferente. O próprio Alan já jogou como meia, como lateral, como ala. Ele é um jogador muito versátil e foi fundamental, tanto na partida contra o Botafogo, em que ele apareceu como surpresa no Mundial, quanto na partida contra a LDU. Qual que é a grande dificuldade do Palmeiras, para mim, né, na montagem do elenco para esse enfrentamento? É muito difícil marcar o time do Flamengo. E o Palmeiras teve dificuldade esse ano nas duas vezes em que enfrentou o Flamengo pelo Brasileirão, justamente no meio-campo. Então, você marca o Arrascaeta, sobra o Jorginho. O Luiz Araújo, como a Mili falou, não pode deixar ele bater de fora da área, porque ele tem um chute muito preciso. Então, determinar quem vai ser o homem que vai acompanhar o Arrascaeta o jogo todo, e na minha opinião não pode ser o Fux, porque o Fux não tem a velocidade necessária para isso, talvez tenha que ser o Murilo, que não está na sua melhor temporada. Então, determinar quem vai ser esse homem, como vai organizar a sobra, é muito importante e é crucial para não permitir que o Flamengo crie e possa escapar da maneira como escapou, principalmente no último confronto, em que o Palmeiras começou muito bem, e aí errou 3 vezes, tomou 3 gols e acabou o jogo, né? Esse é o risco de você jogar contra o Flamengo. E o Palmeiras, do ponto de vista ofensivo, conseguir criar. Vai precisar que Felipe Anderson, se for ele, ou Rafael Veiga, contribuam muito ali com o Andreas Pereira para tornar o meio-campo mais criativo e para dar muito espaço para o Alan, que é o cara da jogada diferente, do drible, e fazer a bola chegar na dupla Flaco-Roque, que anda em baixa, mas a gente sabe que tem muito potencial. Então, assim, muitas dúvidas. O xadrez, assim, eu tô imaginando aquele meme da Renata Sorrah, com a matemática, assim, a cabeça do Abel e do Felipe Luiz hoje certamente está sem. Exatamente, pensando como fazer para enfrentar o time adversário sem se expor muito. Vai ser um jogo bem interessante de todos os pontos de vista, emocional, tático, técnico, vai ser um jogão, Diego.
E você, Mili, está assim como a Nazaré, está confusa também, porque tem uma grande questão ali no meio-campo, né? O Bruno Fux como primeiro volante, será? O Moreno entrando, né? O Aníbal, o Martínez também, o Andreas Pereira joga adiantado. O que você acha disso tudo, Mili? Olha, eu acho que o Aníbal não entra. Acho que essa leitura, que pode ser um 4-4-2, pode ser um 4-3-3, pode ser um 3-5-2, porque o Fux é zagueiro, né? Então ele tá ali como primeiro volante, mas com a bola, sem a bola, talvez ele seja um terceiro zagueiro. Não dá para saber, eu estou completamente como a Nazaré, assim, eu acho, e repito, assim, os treinadores vão lá e fazem os cálculos deles, você pega esse, você pega aquele, e no jogo as coisas mudam. Alguém está encantado, tem uma outra coisa acontecendo. O futebol tem mistérios que a razão desconhece. Eu confio no futebol. Eu acho que a gente vai ver um jogo memorável, porque são duas equipes muito fortes. Tem tudo isso que a Alicia falou, tem esse xadrez, tem o meme da Nazaré, mas na hora que a bola rola, o futebol se impõe. É verdade. Então amanhã, decisão da Taça Libertadores e aqui no Canal UOL, a partir das 4 horas da tarde, tem um posse de bola. O Arnaldo Tironi vai comandar os trabalhos, comanda uma edição especial do Posse de Bola e assim que a bola parar de rolar, tem um fim de papo com um grande elenco aqui para analisar a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Quem será o campeão? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com mais informações. Fica aí que a gente volta já. A internet fica aqui porque a gente continua, Alice. E aí, já tem aí que você acha que quem que é o favorito para o jogo de amanhã? Assim, uma pergunta fácil. Uma pergunta fácil, né? Eu acho que a grande dúvida, e talvez ela aponte uma falha na montagem do elenco do Palmeiras, é quem vai fazer esse papel de volante. Esse homem que precisa perseguir o Arrascaeta o jogo inteiro, precisaria ser um volante, né? Você não quer colocar um zagueiro nessa função para não deixar a defesa desguarnecida. E o Palmeiras perdeu o Lucas Evangelista no momento em que tinha acabado de se organizar, funcionou, encaixou no time perfeitamente. O Emiliano Martínez faz uma temporada muito mediana, e o Aníbal Moreno perde a cabeça, né? O Aníbal Moreno tem pelo menos 3 oportunidades esse ano em que ele deixou o time na mão sendo expulso. Ele fez isso, né, no jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, foi muito cobrado pela torcida, acabou de fazer isso agora de novo. Então ele não está exatamente com aquela confiança de que é um cara que pode começar e terminar o jogo sem fazer nenhuma besteira. Então, essa para mim é a grande dúvida. Eu acho que o Palmeiras vai entrar com 3 zagueiros, com o Fux como zagueiro mesmo. A minha dúvida é na lateral, se ele vai jogar com o Giai ou o Kelvin, ou se ele vai fazer alguma formação diferente usando o Alan pela direita com algum reforço pelo meio campo, que pode ser o Felipe Anderson, pode ser o próprio Veiga. A diferença é que esse jogador, né, o Veiga, por exemplo, que foi muito importante nos últimos anos, também não tem sido, né, a gente não tem essa mesma confiança de saber se ele vai estar no topo, e aí ele é um dos melhores jogadores do Brasil, ou se ele vai estar como ele tem estado nos últimos 2 anos. Então, acho que a grande dúvida fica aí, ou se o Abel vai vir com a formação tradicional 4-4-2 dele, só que com esses jogadores atuando, fazendo funções um pouco diferentes. Uma formação tradicional, os 11 que a gente imagina pelos que foram poupados contra o Grêmio, que é os que apareceram no campinho, mas com uma função diferente, que é o que eu apostaria, Diego. Talvez a gente não tenha uma grande novidade de nome, até porque não tem essa qualidade no banco do Palmeiras, mas o Palmeiras vai jogar de um jeito que a gente ainda não viu esse ano, disso eu tenho certeza absoluta. Vamos ver. E esse duelo Felipe Luiz e Abel Ferreira, Miri? Então, aí eu acho que eu apontaria um favorito. Eu não acho que o jogo tenha favorito, mas eu acho que se você me pedir para escolher, eu fico com o Abel. Eu acho que a experiência do Abel talvez possa pesar mais na partida de amanhã. Felipe Luiz é um excelente treinador, conhece muito o Flamengo, sabe muito de bola, porque jogou, né? Mas talvez falte essa última experiência para montar mentalmente o time. Então, nessa hora, eu ficaria com o Abel. Mas eu acho que na hora que a bola rola, não tem favorito, não. E você, Alicia? O que você acha dos 2 treinadores, né? A experiência pode pesar realmente?
Pode sim, Diego. Acho que o Abel tem um trabalho mais longevo, né, de carreira, né? O Felipe Luiz começou a treinar futebol profissional literalmente no ano passado. O Abel tinha pouquíssima experiência antes de chegar no Palmeiras, mas já está no Palmeiras há 5 anos. E o Abel é conhecido por esse mental muito forte em finais, em jogos decisivos. E os números do Abel em Libertadores especificamente são absurdos, são completamente fora da caixinha. E o Abel nunca perdeu uma final de Libertadores, jogou 2, ganhou 2. O Felipe Luiz estava, não como treinador, mas como jogador, naquele elenco que perdeu a de 21 para o Palmeiras. Então tem aí um embate, mas 2 treinadores excelentes, Diego. Verdade. Voltando aqui para a TV. Bom, de volta para toda a nossa audiência, então não perca, só para fazer aqui o lembrete, amanhã, 4 horas da tarde, no canal UOL, tem o Posse de Bola com o Tirone e a nossa equipe de comentaristas no pré-jogo, né? E depois, depois do jogo tem o fim de papo, é isso, né? Deixa eu ver aqui, 4 da tarde... 4 da tarde tem o Posse de Bola com o Eduardo Tirone, análises, projeções, táticas, bastidores. E após o jogo, às 10 da noite, Domitila Becker apresenta o fim de papo. Aí tem o Casão, Fabiola, Trajano, a Alicia Klein, Danilo, Mauro César, ao vivo de Lima, repercussão, enfim, tudo isso. Grande elenco aqui do canal UOL em campo amanhã a partir das 4 horas da tarde.